Acha que o iogurte que come todos os dias ao pequeno almoço ou ao lanche é o seu grande aliado para uma vida saudável? Pensa que, ao escolher aquela opção com fruta ou com a promessa de 0% de gordura, está a cuidar dos seus ossos e do seu intestino? E se eu lhe dissesse que, sem se aperceber, pode estar a consumir tanto açúcar como se comesse um bolo disfarçado de alimento saudável? É uma realidade frustrante. Tenta fazer as escolhas certas, lê os rótulos que parecem promissores, mas continua a sentir-se sem energia, com a digestão pesada ou com dificuldade em manter o peso. A verdade é que os corredores dos supermercados estão cheios de armadilhas, e os iogurtes são um dos maiores campos minados para pôr a nossa saúde, especialmente depois dos 60 anos. O que parece um lanche inocente pode estar secretamente a contribuir para a inflamação, para o aumento do açúcar no sangue e a alimentar as bactérias erradas no seu intestino. Neste vídeo, vamos desvendar este mistério. Vamos expor os 4 piores tipos de iogurte que deveria evitar a todo o custo. E, mais importante, vamos revelar os 4 melhores iogurtes que podem verdadeiramente transformar a sua saúde, fortalecendo os seus ossos, melhorando a sua digestão e dando-lhe mais vitalidade. Fique até ao fim, porque a 4ª opção que vou partilhar é uma das mais poderosas e menos conhecidas, e pode ser exatamente o que precisa para se sentir melhor do que nunca. Vamos começar por arrumar a prateleira de baixo do frigorífico, aquela onde guardamos, muitas vezes por engano, os verdadeiros vilões. O primeiro e talvez o mais traiçoeiro de todos é o iogurte com fruta no fundo ou já misturada. Sabe qual é? Aquele copinho com uma aparência tão inocente com pedaços de morango, pêssego ou frutos silvestres. Parece a combinação perfeita, a cremosidade do iogurte e a doçura natural da fruta. Mas a verdade é bem diferente. Aquela camada de fruta no fundo do copo raramente é apenas fruta. É, na sua maioria, um preparado de fruta, que é uma mistura de um pouco de fruta, muito açúcar, xaropes, amidos para engrossar e, por vezes, corantes e aromas artificiais para intensificar o sabor e a cor. Pense nisto. Para que aquela fruta se conserve durante semanas dentro do iogurte sem se estragar, precisa de conservantes e, principalmente, de uma quantidade enorme de açúcar, que funciona como conservante natural. Quando mexe tudo com a sua colher, está a transformar um potencial alimento saudável numa sobremesa carregada de açúcar. Um único iogurte destes pode conter 15, 20 ou até mais gramas de açúcar, o que equivale a 4 ou 5 pacotes de açúcar daqueles que se usam para o café. Imagine começar o dia a deitar 5 pacotes de açúcar numa tigela. Seria impensável, certo? Mas é exatamente isso que está a fazer, sem se dar conta. Este pico de açúcar logo pela manhã ou a meio da tarde provoca uma montanha russa no seu sangue. Primeiro sente uma explosão de energia, mas pouco tempo depois o seu pâncreas liberta uma grande quantidade de insulina para lidar com todo aquele açúcar, o que leva a uma queda abrupta dos seus níveis de energia, deixando-o cansado, com fome e com vontade de comer mais doces. É um ciclo vicioso que contribui para o aumento de peso, para o risco de desenvolver diabetes tipo 2 e para a inflamação crônica, que é a raiz de muitas doenças associadas à idade. A solução não é deixar de comer iogurte com fruta. A solução é ser você a controlar o que lá põe. Compre um iogurte natural e adicione você mesmo a fruta fresca, cortada na hora. Use morangos, mirtilos, uma banana esmagada ou pêssego em pedaços. Assim, obtém as fibras, as vitaminas e a doçura natural da fruta, sem a carga de açúcar processado. Outro grande inimigo que se esconde nas prateleiras do frio é o iogurte light, ou 0% de gordura. Esta é uma das maiores armadilhas do marketing das últimas décadas. Fomos levados a acreditar que a gordura é a grande vilã da nossa alimentação, mas a ciência mais recente tem vindo a mostrar que não é bem assim, especialmente quando se trata de laticínios. Quando os fabricantes retiram a gordura do iogurte, estão a retirar também 2 coisas muito importantes: o sabor e a textura cremosa. Para compensar esta perda e tornar o produto apelativo, o que é que eles fazem?
adicionam açúcar, espessantes e, muitas vezes, adoçantes artificiais como o aspartame, a sucralose ou o acesulfame K. O problema é que o nosso corpo não é tolo. O cérebro sabe a diferença entre o açúcar verdadeiro e estes substitutos químicos. Estudos sugerem que o consumo regular de adoçantes artificiais pode baralhar os sinais de fome e saciedade do nosso corpo, fazendo com que tenhamos mais vontade de comer doces. Além disso, há cada vez mais evidências de que estes adoçantes podem perturbar o equilíbrio da nossa flora intestinal, as bactérias boas que vivem no nosso intestino e que são fundamentais para a digestão, para o sistema imunitário e até para o nosso humor. E a gordura natural do leite que foi retirada. É ela que nos ajuda a sentir saciados e satisfeitos. É também essencial para a absorção de vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K, que são cruciais para a saúde dos ossos, da visão e do sistema imunitário. Ao escolher um iogurte zero gordura, está só a trocar uma gordura natural e saciante por um coquetel de químicos e açúcares escondidos que o deixam com fome pouco tempo depois e que podem prejudicar a sua saúde a longo prazo. É muito preferível optar por um iogurte natural, com a sua gordura original. A gordura vai ajudá-lo a sentir-se satisfeito por mais tempo, evitando que vá petiscar alimentos menos saudáveis entre as refeições. Lembre-se, a natureza normalmente sabe o que faz. Quando o homem tenta melhorar um alimento retirando-lhe componentes essenciais, o resultado final é quase sempre um produto nutricionalmente inferior. Continuando a nossa limpeza ao frigorífico, chegamos a um terceiro tipo de iogurte que, embora não seja diretamente comercializado para nós, acaba muitas vezes no nosso cesto de compras, talvez para os netos, ou por parecer uma dose mais pequena e prática. Falo dos iogurtes infantis, aqueles com embalagens coloridas, com desenhos animados e promessas de fortalecer os ossos. Estes produtos são, na realidade, sobremesas disfarçadas de iogurte. A sua principal estratégia é apelar ao paladar das crianças, o que, na indústria alimentar, significa uma coisa: açúcar, muito açúcar, e também corantes para lhes dar cores vivas e aromas artificiais para imitar sabores que as crianças adoram. Se ler o rótulo de um destes iogurtes, vai ficar chocado. Muitas vezes o açúcar é o segundo ou terceiro ingrediente da lista. Além do açúcar branco, usam xaropes de glucose e frutose e outros adoçantes que são ainda piores para o nosso metabolismo. Consumir estes produtos não só contribui para os problemas que já falamos, como o ganho de peso e o risco de diabetes, mas também educa o nosso paladar a preferir sabores excessivamente doces e artificiais, tornando mais difícil apreciar o sabor natural dos alimentos. E a quantidade de iogurte em si, a parte que realmente tem os probióticos e o cálcio, é muitas vezes mínima. Está a pagar por açúcar, água, espessantes e marketing. A desculpa de que tem cálcio para os ossos não compensa o mal que o excesso de açúcar faz. Pode obter cálcio de fontes muito mais saudáveis. Portanto, mesmo que pareçam práticos ou saborosos, fuja destes iogurtes como se fugisse de uma praga. Não os compre para si e, se possível, evite dá-los aos seus netos. Estará a fazer um favor à sua saúde e à deles. Por fim, na nossa lista de iogurtes a evitar, temos as sobremesas lácteas que se fazem passar por iogurtes. Falo dos iogurtes estilo mousse, creme de chocolate, leite creme ou com camadas de caramelo e bolacha. Estes produtos não são iogurtes no sentido saudável da palavra. São, pura e simplesmente, sobremesas processadas. Contém quantidades astronômicas de açúcar, gorduras de má qualidade como óleos vegetais hidrogenados e uma lista interminável de aditivos químicos para criar a textura e o sabor desejados. O benefício dos probióticos, que é a principal razão pela qual comemos iogurte, é praticamente nulo nestes produtos. O processo de fabrico e a quantidade de açúcar e outros ingredientes muitas vezes destroem as bactérias benéficas ou tornam o ambiente inóspito para elas. Comer um destes iogurtes é o mesmo que comer uma fatia de bolo ou uma taça de pudim instantâneo. Não há qualquer benefício para a saúde,
Apenas calorias vazias que contribuem para a inflamação e para o desequilíbrio do seu organismo. Agora que já identificamos os inimigos, vamos abrir espaço no frigorífico para os verdadeiros heróis da nossa saúde. E o primeiro, o mais simples e, muitas vezes, o mais subestimado, é o iogurte natural simples. Sim, aquele iogurte branco, sem açúcar, sem sabores, que muitos acham azedo ou sem graça. Este é o verdadeiro ouro branco. É o iogurte na sua forma mais pura. É feito apenas de leite e fermentos lácteos vivos, e é aqui que reside todo o seu poder. Estes fermentos, também conhecidos como probióticos, são as bactérias boas que vão colonizar o seu intestino, ajudando a equilibrar a flora intestinal. Um intestino saudável é a base de uma saúde de ferro. Ajuda na digestão, previne a obstipação, fortalece o sistema imunitário. Sabia que cerca de 70% do nosso sistema imunitário está no intestino? E pode até melhorar o nosso humor, através da ligação intestino-cérebro. Além disso, o iogurte natural é uma fonte fantástica de cálcio, essencial para manter os nossos ossos fortes e prevenir a osteoporose, uma preocupação tão comum depois dos 60. É também uma boa fonte de proteína de alta qualidade, que ajuda a manter a massa muscular, algo que tendemos a perder com a idade. A chave para desfrutar do iogurte natural é aprender a personalizá-lo. Em vez de comprar um iogurte já adoçado, seja você o chefe. Adicione um punhado de frutos vermelhos, ricos em antioxidantes. Junte algumas nozes ou amêndoas para uma dose de gorduras saudáveis e fibra. Polvilhe com um pouco de canela, que ajuda a regular o açúcar no sangue. Se precisar de um toque de doçura, use uma colher de chá de mel de boa qualidade ou umas gotas de extrato de baunilha. Ao fazer isto, está a criar um superalimento, adaptado ao seu gosto e cheio de nutrientes, sem os químicos e açúcares dos iogurtes processados. Comece devagar. Se o sabor for muito intenso para si, misture metade de iogurte natural com metade do seu iogurte habitual e vá diminuindo a proporção gradualmente. O seu paladar vai habituar-se e, em pouco tempo, vai começar a apreciar o sabor puro e ligeiramente ácido do verdadeiro iogurte. A seguir na nossa lista de campeões, temos um primo mais robusto e concentrado do iogurte natural: o iogurte grego natural. A popularidade do iogurte grego disparou nos últimos anos, e por uma boa razão. A principal diferença entre o iogurte grego e o iogurte normal está no processo de fabrico. O iogurte grego é coado várias vezes para remover o soro do leite, que é a parte líquida. Este processo resulta num iogurte muito mais espesso, cremoso e com um sabor mais suave e menos ácido do que o iogurte natural tradicional. Mas a grande vantagem não está apenas na textura. Ao remover o soro, o que fica é uma concentração muito maior de proteína. Um iogurte grego natural pode ter quase o dobro da proteína de um iogurte normal. E por que é que isto é tão importante para quem tem mais de 60 anos? Porque a proteína é o bloco de construção dos nossos músculos. Com o avançar da idade, sofremos um processo natural chamado sarcopenia, que é a perda de massa e força muscular. Esta perda de músculo torna-nos mais frágeis, aumenta o risco de quedas e fraturas e abranda o nosso metabolismo. Combater a sarcopenia é fundamental para mantermos a nossa independência e qualidade de vida. E uma das melhores formas de o fazer é garantir que consumimos proteína suficiente em cada refeição. Incluir um iogurte grego no seu pequeno almoço ou lanche é uma forma fácil e deliciosa de aumentar a sua ingestão de proteína. A proteína também tem um elevado poder de saciedade. Comer um iogurte grego vai mantê-lo satisfeito por muito mais tempo do que um iogurte normal, ou pior ainda, um iogurte açucarado. Isto ajuda a controlar o apetite e a evitar os lanches pouco saudáveis entre as refeições, o que é uma grande ajuda para quem quer manter um peso saudável. Tal como com o iogurte natural, é crucial escolher a versão simples, natural, sem açúcares ou sabores adicionados. Leia sempre o rótulo. A lista de ingredientes deve ser curta: leite e culturas vivas. Depois, em casa, pode dar-lhe o seu toque pessoal com fruta fresca, sementes de chia ou de linhaça, que adicionam fibra e ômega 3,
ou um punhado de granola caseira sem açúcar. O iogurte grego é também incrivelmente versátil na cozinha. Pode usá-lo para substituir as natas ou a maionese em molhos para saladas. Pode juntá-lo a sopas frias para lhes dar cremosidade ou até usá-lo como base para um patê saudável com ervas aromáticas. É um verdadeiro tesouro nutricional que merece um lugar de destaque no seu frigorífico. Agora vamos viajar um pouco para o norte da Europa, para a Islândia, para descobrir o nosso terceiro super iogurte, o Skyr. Talvez já o tenha visto no supermercado, mas não saiba exatamente o que é. O Skyr é um produto lácteo fermentado que, tecnicamente, é um queijo fresco, mas tem a textura e o sabor de um iogurte muito espesso. Tal como o iogurte grego, o Skyr é coado, mas o processo é ainda mais intenso, removendo quase todo o soro. O resultado é um produto incrivelmente denso e com uma concentração de proteína ainda maior do que a do iogurte grego. É uma autêntica bomba de proteína. Para além disso, o Skyr é naturalmente isento de gordura, pois é tradicionalmente feito com leite magro. Mas, ao contrário dos iogurtes light de que falamos, não tem aditivos para compensar a falta de gordura. A sua textura espessa e saciante vem do seu altíssimo teor de proteína. Uma pequena porção de Skyr pode fornecer uma quantidade significativa da proteína que necessita para o dia. É uma excelente opção para depois de uma caminhada ou de qualquer atividade física para ajudar na recuperação e reparação muscular. O Skyr também é rico em probióticos, cálcio, vitaminas do complexo B e fósforo, todos nutrientes vitais para a nossa saúde à medida que envelhecemos. O seu sabor é ligeiramente ácido, mas muito suave. Funciona maravilhosamente bem com os mesmos acompanhamentos que sugerimos para o iogurte natural e grego. Uma taça de Skyr com umas rodelas de banana e umas lascas de amêndoa é um pequeno almoço ou lanche que o vai deixar satisfeito e cheio de energia durante horas. Ao escolher o Skyr, aplica-se a mesma regra de ouro. Opte sempre pela versão natural. As versões com sabor que começam a aparecer no mercado caem na mesma armadilha dos iogurtes de fruta, com adição de açúcares e aromas. Fique-se pelo original e seja você a adicionar os ingredientes saudáveis. Finalmente chegamos à nossa quarta e última recomendação, aquela que eu disse que o poderia surpreender. Não é exatamente um iogurte, mas vive na mesma prateleira e é, na minha opinião, um dos alimentos fermentados mais poderosos que pode consumir: o kefir. O kefir é uma bebida láctea fermentada, originária das montanhas do Cáucaso, uma região conhecida pela longevidade dos seus habitantes. A sua aparência é a de um iogurte líquido, e o seu sabor é ligeiramente mais ácido e efervescente. O que torna o kefir tão especial e superior a muitos iogurtes é a sua diversidade de probióticos. Enquanto um iogurte normal contém geralmente 2 a 3 estirpes de bactérias benéficas, o kefir pode conter mais de 30 a 50 estirpes diferentes de bactérias e leveduras benéficas. Esta diversidade é como ter um exército variado e altamente qualificado a trabalhar no seu intestino. Cada estirpe tem funções diferentes e juntas criam um ecossistema intestinal muito mais robusto e resiliente. O kefir é um verdadeiro probiótico de largo espectro. Há estudos que mostram que o consumo regular de kefir pode ajudar a melhorar a digestão de forma notável, combater a bactéria H. pylori, que causa úlceras, fortalecer o sistema imunitário contra infecções e até ter propriedades anti-inflamatórias e anticancerígenas. Além disso, as leveduras presentes no kefir produzem enzimas que ajudam a digerir a lactose, o açúcar do leite. Isto significa que muitas pessoas com intolerância à lactose conseguem tolerar o kefir muito melhor do que outros produtos lácteos. Pode encontrar kefir de leite já pronto a beber nos supermercados, geralmente na secção de produtos biológicos ou de laticínios. Mais uma vez, procure a versão natural, sem açúcares adicionados. Pode bebê-lo simples, adicioná-lo a batidos com fruta e vegetais ou usá-lo como base para molhos de salada. Para os mais aventureiros, pode até fazer o seu próprio kefir em casa usando grãos de kefir,
o que é um processo muito simples e econômico. Ao fazer o seu próprio, garante a máxima frescura e potência dos probióticos. Incluir o kefir na sua rotina diária é uma das melhores coisas que pode fazer pela sua saúde intestinal e, por consequência, pela sua saúde geral. Lembre-se, o seu frigorífico pode ser uma farmácia ou uma fonte de problemas. A escolha está nas suas mãos, e agora tem o conhecimento para fazer a escolha certa. Não se trata de se privar, mas sim de fazer substituições inteligentes que nutrem o seu corpo e lhe dão a vitalidade que merece nesta fase da vida. Pequenas mudanças, como trocar o seu iogurte açucarado por um iogurte natural com fruta fresca, podem ter um impacto gigantesco no seu bem-estar. Experimente. O seu corpo vai agradecer-lhe. Encorajo-o a partilhar nos comentários qual destas opções vai experimentar primeiro, ou se já consome alguma delas e que benefícios tem sentido. A sua experiência pode inspirar outras pessoas. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto para que mais pessoas o possam ver e subscreva o nosso canal para não perder mais dicas de saúde e bem-estar, pensadas especialmente para si. Cuide de si e lembre-se, nunca é tarde para começar a viver a sua vida mais saudável e feliz.